Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o seu host, João Vitor Vilela. O convidado de hoje é o baixista Rafael Dafras. Rafael, é um grande prazer te receber aqui para esse bate-papo. E eu já queria começar não só falando um pouco de você, para quem não sabe, o baixista conheceu ele primariamente do Almar, mas para quem não te conhece, como que você geralmente se descreve assim como músico, como baixista? Cara, assim, o meu princípio na música, quando eu comecei a aparecer mesmo, foi através do YouTube, gravando covers. Desde essa época que eu comecei a meio que aparecer na mídia, assim, como baixista, essa galera me conheceu dessa parte do YouTube. Sim. Eu comecei a fazer os trabalhos autorais. O meu primeiro trabalho autoral lançado mundialmente foi com o vocalista Germán Pascoal, da Suécia. E as coisas vieram acontecendo depois disso. Eu entrei no Almar e aí o fluxo de pessoas começou a girar. Como foi o processo de começar a receber projetos em bandas autorais, não só mostrando seu talento no baixo, pelo YouTube? Assim, por exemplo, já que você citou o próprio YouTube, você acha que foi uma grande ferramenta para te dar visibilidade? Sim, com certeza. O YouTube foi a ferramenta que me mostrou pro mundo. Na época que eu lancei o meu canal, em 2007, dá a impressão que era tipo os primeiros canais que foram lançados, assim, sabe, de música. Lógico, existiam milhões, né, ao redor do mundo, mas o YouTube era muito recente, era uma ferramenta que nem todo mundo utilizava. Entendi. E eu, assim, comecei a fazer os covers e lançar lá meio que sem pretensão mesmo. E aí foi uma ferramenta que, cara, hoje eu sou muito grato ao YouTube por ter me lançado. Através do YouTube conquistei muitas coisas. Entendi. Então foi uma ferramenta que me ajudou muito, assim. Mas aí, por exemplo, quando você começou a receber essas propostas, quem te fazia o convite não ficava talvez com um certo receio por... Tudo bem, de certa forma conhece seu estilo musical e você como músico, mas não te conhece como pessoa? Não, geralmente assim, contato online é meio difícil você saber qual é o temperamento da pessoa, sem ter esse muito contato físico. E geralmente os trabalhos que aconteceram de verdade, eu vou citar o Almar, por exemplo. Teve um contato que eu recebi um e-mail do Edu, ele já tinha investigado a minha vida como era, perguntando de mim para outras pessoas, entendeu? Entendi. Então as outras pessoas que conviviam comigo falaram super bem de mim, porque eu sempre fui um cara tranquilo, longe de ego, nunca tive problema com isso. Aí, cara, quando ele me mandou o e-mail, eu falei, cara, mas como assim? Você tá procurando baixista e tal? Eu falei, não, já sei tudo sobre você já, e toca pra caralho. Ele também te achou pelo YouTube? Foi através do YouTube, mandaram os meus vídeos pra ele. Na época que o Felipe saiu. Ah, não foi nem você que mandou. Não mandei nada. Eu tinha gravado um cover, na verdade, do Almar, que eles estavam fazendo uma promoção na época, tipo, toque com o Almar em um show, uma música, entendeu? E eu sempre fui fã do Angra na época também e tal, sou até hoje. Uhum. E aí eu falei, vou participar disso aí, eu sou fã dos caras, quero fazer. Legal. Mas sem pretensão. Sem pretensão nenhuma, eu tinha certeza que não ia dar em nada, assim, tipo, tem um monte de cara bom aí, quem sou eu? Entendi. Uma observação que eu acho que essa coisa de talvez ter pretensão em entrar em bandas, pretensão em vou criar um Instagram pra me lançar como músico, vou fazer isso pra ter certo objetivo, muitas vezes não dá certo. E muitas vezes desses acontecimentos de entrar em banda é uma coisa espontânea, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Eu gravei o vídeo cover tocando a música Days of the New e lancei. Sim. E gravei de qualquer jeito, assim, na verdade. Lógico, tem aquela mini produção que você gravar lá com áudio legal, né, que os caras vão ver e tal, com uma imagem mais ou menos pra época, uma imagem aceitável e tal, de vídeo. Lembra se foi o primeiro take? Tipo, aquele negócio assim, sentei, toquei, próximo, ou aquele negócio de tipo, não, tem que estar perfeitinho toda a nota? Então, eu sou muito perfeccionista em alguns casos. Tipo assim, se eu quero gravar alguma coisa que eu vou lançar, eu tenho que fazer bem feito. Então eu estudo bem a música, 3, 4 takes, e aí eu escolho o melhor. Legal. Aí nessa época eu não lembro como eu fiz. Eu acho que eu devo ter gravado, como a música não é tão complexa contra as outras, tipo do álbum Fed Liquids, por exemplo, tem muita coisa encrenca, né? De todos. Sim, exato. Eu gravei, tipo assim, no segundo take e falei, isso aqui tá bom. Aí lancei o vídeo lá. E, cara, passou tipo uma semana, assim. Aí eu recebo um e-mail do Edu. Falou, cara, vi seu vídeo e tal, tô procurando baixista e tal, você não tem interesse de trocar uma ideia, etc. Eu falei, caralho, eu acho que tem alguém me zoando, não é possível, né? Não acreditou de primeira. Eu tava tirando sarro, sei lá,
O mundo hoje tá tão perdido, naquela época eu já tava perdido, né? E aí, cara, ele falou, ó, me liga aí. Aí ele me mandou o telefone, aí eu liguei, falei, cara, é o Edu mesmo, não sei o quê. Aí ele falou mais ou menos o que estava acontecendo na época e tal, aí falei, cara, vamos fazer uma reunião e tal, vamos trocar uma ideia. Eu peguei e fui pra São Paulo. Aham. Cheguei lá e era ele mesmo, cara. Nossa, agora eu tô lascado. Eu cheguei lá e falei assim, cara, acho que eu vou fazer um tipo de teste, sei lá, né? Deve ter muito cara aí na área querendo entrar e tal. Aham. Sei lá, deve ter visto muitos caras aí e tal. Falou assim, cara, eu já sei tudo sobre você, nem precisa ficar falando. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu tenho uns contatos aí, não sei o quê. Uhum. Aquele jeito dele, né? Meio brincalhão, assim. Ela tem uns contatos Sim. aqui, já sei já sobre tudo sobre você e tal. As músicas Uhum. são essa daqui, toca um pouco aí na minha frente só pra me ver como é que você toca e tal. Aí toquei uns pedaços de outras músicas, assim, do Angra mesmo. Eu falei, não, fechou, Uhum. tá aqui as músicas, ó, daqui 20 dias a gente retoma a turnê do Motion, que tinha parado na época. Eu falei, como assim, velho? Não, já era, é você mesmo e tal. Eu falei, mas você não vai ouvir outros caras? Eu falei, não vou ouvir ninguém, tá certo, é isso daí. Você tá afim de tocar? Eu falei, bora, né? Eu saí de lá, tipo assim, meu, e agora? Tipo, vou ter que tirar todas essas músicas complicadas. E assim, a minha sorte é que eu estava muito preparado, porque eu já vinha estudando muita coisa pesada mesmo, tocando muito power metal, muito prog metal. Então já era meio que na onda, assim, eu tava bem na vibe mesmo, assim. Então pra mim não foi tão difícil, né? Eu não tive que aprender as técnicas do baixo, de velocidade, de três dedos. Então eu já tava meio que no esquema. Então pra mim não foi tão difícil no começo. Uhum. Lógico, né? Primeiro show, você fica nervoso pra caramba, tocando. Uhum. O foco de todo mundo é em você, que tipo assim, você entrou no lugar do cara do Angra, né? Exato. E não era uma banda que, por exemplo, era famosa e você não conhecia, era uma banda que você gostava, né? Exatamente. Eu tipo, saí do patamar de fã pra tocar com os meus ídolos numa banda que eu gostava pra caralho. Foi muito bizarro, assim. Na época demorou muito tempo pra cair a ficha, assim. Eu acho que depois que eu gravei o Unfold, a ficha começou a cair, assim. Não, agora eu sou da banda. Aí começou a virar de verdade. Tá acontecendo mesmo? Porque turnê é meio que incerto. Tá conhecendo todo mundo, Sim. de repente o cara não vai com sua cara, mas eu sempre fui um cara Sim. tranquilo e tal, então nunca tive problema. Porque, por exemplo, o que você daria de sugestão, então? Uma delas você meio que deu indiretamente pra quando alguém recebe uma proposta grandiosa dessa e quando é inesperado. Uma delas se diz que é estar pronto. Você já tava com a linguagem na ponta do seu dedo, mas toda aquela parte de aprender repertório, de se preparar pra show com não sei quantas mil pessoas, porque não demorou muito tempo até vocês lançarem o Unfold, né? Sim, eu entrei em junho de 2012, eu lembro bem dessa data. E assim, o segredo é você estar preparado, né? Que nem eu falei, eu estava preparado, já estava meio que sangue no olho mesmo, tocando um monte de coisa. Sim. E a disciplina, porque, cara, é diferente quando você tá tocando uma banda profissionalmente, você tem o dever ali de fazer o que a banda pede, é tocar. Você vai tocar, você vai ser o baixista ou o guitarrista da banda, tirar o que tem que ser tirado, prometido com aquilo, chegar no ensaio tocando. Eu vejo muitas bandas em que a galera marca ensaio, o cara não chegou tocando direito. Então, esse é um dos pré-requisitos. Chegar no ensaio preparado, com o repertório na ponta do dedo. Todo mundo tá com aquele mindset profissional de, gente, o ensaio é esse horário, então ninguém vai se atrasar e os músicos vão ter que estar ensaiadas. Exatamente, ainda mais no nosso caso, tipo assim, cada um em uma cidade. Então a gente não ensaia, entendeu? Tem banda que fica ensaiando todo final de semana, a gente não ensaia. A gente só ensaia, tipo assim, vamos fazer uma turnê de, sei lá, 10 shows. Então 2 dias antes de sair pra turnê, a gente vai, com todo mundo faz a lição de casa, tudo em casa, chega no ensaio, tocando as músicas. Aí já é um outro patamar, né? O lance de você virar realmente a chave e fazer a escolha. Falar, não, quero ser profissional, então qual é o fator principal para você realmente querer ser profissional na música? Você tem que fazer a sua escolha. Agora, quero ser profissional, você tem que fazer a seleção da chave ali e escolher o lado que você quer, entendeu? Então, tá preparado para tocar as músicas, ser profissional, respeitar tudo aquilo que a banda coloca no cronograma e você seguir aquilo. Seu objetivo
muito claro na sua mente. Exato, exato. Porque assim, a partir desse trabalho vão pintar muitos outros, entendeu? Então, o Almar foi uma porta para muitos outros trabalhos para mim, entendeu? Entendi. Com músicos do mundo inteiro. Então, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Entendi. Que bom ouvir isso. Deve ser muito gratificante poder olhar pra trás e ver que aquela coisa que você começou fazendo sem uma pretensão, gravar vídeos, virou algo concreto, que é fazer turnê com uma banda e aí gravar discos mesmo, e agora poder olhar pra trás e ver que aquilo deu certo, consolidou a sua carreira. Então, desde quando eu fiz esse primeiro trabalho lá, que nem eu falei do Germán Pascoal, no comecinho aí, foi uma viagem importante que eu fiz. Eu fui pra Suécia gravar ele lá, a gente compôs junto, lançamos esse trabalho também, aí eu voltei pro Brasil e logo eu entrei no Almar. Então você vê que uma coisa foi meio que na sequência, assim. Em 2011 eu voltei pro Brasil, eu fiquei lá um tempo, fiquei 3 a 4 meses em março. Voltei e aí foi um período de pausa de 7, 8 meses, assim, aí eu entrei no Almar, recebi o convite, né? Entendi. É realmente, tipo, é uma coisa que leva a outra, né? Exatamente. Você postar vídeo certinho. E aí, por exemplo, demorou muito até você receber seu primeiro convite ou teve que ser aquele negócio bem consistente e talvez nem achando que, será que isso aqui tá tendo resultado? Antes de você receber seu primeiro convite, você conseguiu observar algum tipo de resultado além daquela satisfação própria? Na época, não. Eu fazia os vídeos porque eu gostava. Eu tocava os sons que eu curtia. Falei, vou gravar essa do Almar agora pra ver o que vai dar. Foi a bola da vez. Uma hora certa, né? E assim, dei sorte. Sorte entre aspas, muito trabalho. Né? E assim, Sim. você ser uma pessoa de bom convívio também, isso ajuda. Né? Você ter uma personalidade boa e não querer se aproveitar das situações, sempre trabalhar certo, que a consequência das coisas vão acontecendo. Mesmo que involuntariamente, você tipo assim, não, eu quero. Sem você estar esperando nada, as coisas acontecem. Tanto é que o Edu foi atrás de outras pessoas que te conheciam pra saber como é que era a sua personalidade. Exatamente. Ele não simplesmente viu pelo YouTube, esse cara toca pra caramba, já vamos chamar. Sim, porque eu percebi na época que ele saiu do Angra e tal, aí o Felipe saiu do Almar, foi bem nesse trâmite, né? Todo aquele lance que ele teve lá com o Angra lá, de desgaste pessoal, etc, ele falou, cara, eu quero trabalhar com pessoas assim, assado e tal. Então, eu acho que na minha personalidade ele se identificou muito. E hoje a gente dá risadas sobre muitas coisas também, que a gente já passou e tal. Se tornou um amigo, então, às vezes tá aqui de boa, troca ideia, conversa e tal, dá risada. Legal. Então você vê que tipo, ele queria pessoas que tivessem o mesmo tipo de personalidade dele. Tá? Ele manteve isso com a ideia fixa na época e as coisas foram caminhando. Por exemplo, eu acho que um dos fatores mais interessantes da banda que você citou é a galera, todo mundo morar longe do outro. Me explica como que uma banda consegue existir, né? Dessa maneira, porque se você para pra pensar o que é o comum dos inícios de bandas são, junto com meu vizinho, junto com um cara que estuda comigo, e aí por estudar comigo a gente mora perto. Tem essa facilidade de ter ensaio semanal, enfim. Como que é essa dificuldade de todo mundo morar separado? Então, o lance do turnê, né, eu já respondi que é chegar preparado, estudar as músicas em casa e tal. Sim, sim. O que eu quero dizer é um pouquinho mais do que essa parte de estar preparado às músicas, porque tudo bem, se todo mundo ensaiou certinho, quando juntar é só confirmar que deu certo, que você ensaiou sozinho quando junta tudo. Só confirmar. Exato. Tudo bem que não é tão simples igual eu tô falando, mas e na teoria é assim. Só que eu falo da parte de interagir com seus membros, assim, seus amigos, seus companheiros de banda, sabe? Isso daí a gente se fala assim, pelo WhatsApp. Na época do Almar, na verdade, no começo não existia, a galera não usava muito o WhatsApp, era mais por e-mail, né? Então a gente falava por e-mail, tinha muito o que fazer. E composição, assim, por exemplo, ideias. Então, composição, a gente, agora vamos sentar, esse ano a gente vai trabalhar no disco. Aí beleza, mandem ideias que todo mundo tem. Aí eu mandava um pedaço de música, mandava outra música completa, o Barbosa mandava um pedaço de música. Uhum. Então a gente ia fazendo essa paineira e falar, galera, agora a gente tem o Edu, né, que sempre esteve na frente, galera, a gente tem essas músicas aqui, eu gosto dessa. Aí a gente fazia tipo um balanço do que era melhor pra banda, o que soava mesmo dentro da sonoridade da banda, pra selecionar as músicas que entrariam no disco. Aí beleza. Entendi. A partir disso aí, tendo as músicas, se reunia, no caso do Unfold, por exemplo, a gente se reuniu na casa do Edu, na época era o Gustavo de Palo na guitarra, o Barbosa e o Moreira na bateria e eu no baixo.
Então a gente ia pra casa do Edu, ficava lá uma semana trabalhando nas músicas até fechar as ideias. Você acha que esse tempo limitado de vocês estarem juntos por ter que voltar pra casa pra fazer algum compromisso eventualmente ajudava, talvez, por ter todo mundo tá naquele mindset, ou atrapalhava? Não, geralmente a gente pegava e falava assim, galera, a gente vai pegar de tal data a tal data, todos podem? Quem pode vir nessa data? Entendi. E ele falava, não, eu posso, outro não posso. Ah, eu posso, mas até tal dia. Aí a gente aproveitava o máximo de tempo junto pra trabalhar as ideias, né? Todo mundo junto. Mas às vezes também o fator de ter, tipo, todo mundo da banda, às vezes, em alguns casos, até acaba atrapalhando, dispersando, porque às vezes um pensa, ah, não, mas esse riff a gente imagina desse jeito. O outro eu penso esse riff desse jeito. Aí às vezes acabava dando uma atrapalhada, assim. Então a gente acabou meio que, acabou meio que peneirando, assim, falar, galera, vamos fazer então, faz os dois guitarristas, ou um guitarrista trabalha tantas músicas, o outro guitarrista trabalha tantas músicas, e aí ia mesclando as ideias, aí funcionava mais, entendeu? Ah, saquei. É interessante, porque é outro ponto de vista. Sim, exatamente, porque aí você tinha uma mescla entre os dois guitarristas, por exemplo, que tem influências diferentes. As músicas acabavam tendo uma intenção bem diferente, assim, então, diferenciado, né? O Almar sempre teve essa mescla de elementos, né? A gente pegava assim, trabalhava nesse esquema, tal dia focado pra isso. Aí terminava, aí beleza, agora cada um vai gravar. E aí, por exemplo, quando você entrou pro Almar, só voltar um pouquinho pra isso, porque você não só teve que gravar o Unfold com outros músicos que já estavam na cena há um tempo, mas eles não te conheciam, né? Tudo bem, você falou que sabiam que você tinha tal personalidade, mas é aquele negócio de... é diferente quando você vai conhecer a pessoa de fato, presencialmente. E já teve o Rock in Rio de 2013, né? Sim, na verdade eu gravei o disco em 2013, já entramos no Rock in Rio pra tocar, né? Foi uma coisa surreal, assim, porque pra mim, nunca imaginei que eu ia tocar no Rock in Rio. Era um sonho, assim, mas tipo assim, veio na lata, né? Na banda, assim, tipo, 8 meses depois, a gente tava tocando Rock in Rio. Então, cara, foi bizarro, assim, foi impactante, né? Marcante. Pô, e aí, qual que foi, assim, um pouco da sua mentalidade de, tipo, entrar pra um evento grande e ver que a banda tá seguindo um rumo tão forte, evento grande atrás de evento grande, lançamento de álbum, estabilizou os membros da banda, Rock in Rio, o que que passa pela sua cabeça? Você consegue só aproveitar aquele momento? Você acaba, eventualmente, sem querer, pensando, assim, nossa, qual que é o próximo passo, criando aquela expectativa grande? Cara, na época, quando você entra numa banda, tipo assim, eu era músico de quarto, né? Tocava em casa. Então, a minha realidade saiu do quarto pros palcos, né? E de repente eu tava no Rock in Rio, de repente eu tava fazendo uma turnê na Europa. E agora, recentemente, a gente fez a turnê em 2018, a gente tocou na Europa e no Japão. Caraca. Toquei nos Estados Unidos também. Então, cara, é uma loucura, porque se você tá trabalhando com as pessoas que fazem o trabalho de certa forma séria, com foco, as coisas vão acontecendo. Você sabe que só coisa legal vai rolar, porque turnê é inevitável quando você tá numa banda com o patamar do Almar, por exemplo. Agora nem tanto, porque a gente deu essa pausa justamente porque o Edu tá fazendo carreira solo, mas a gente tá focado nesse trampo agora, né? Então não dá pra conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E ele, como sempre esteve à frente do Almar, então não tem muito o que fazer. Ele decidiu fazer esse esquema aí. Até porque na época começou como um projeto solo dele, primeiro álbum que ele chamou os músicos ao redor do mundo, depois que virou uma banda mesmo. Exato, o Fred Lequad que se tornou banda. E agora ele retomou esse projeto solo dele aí, que ele tá fazendo, e vai gravar o disco dele agora também esse ano. E tava fazendo esse esquema aí do Angra, tocando as músicas do Angra e tal, me convidou, eu falei, cara, vambora, né? Não vai ficar parado. It's up to you to choose right or wrong. We're living our lives and false prophets. No longer real life, just put you on reality. Então, cara, vindo daquela pergunta que você fez, é o negócio de esperar do futuro, é que você tem que estar sempre ativo. Quanto mais coisa você fizer, mais trabalho vai pintar para você se você levar com seriedade e profissionalismo. Então,
Legal. É meio que automático as coisas. Quando você chega num patamar, as coisas acabam fluindo com mais direção, sabe? Você sabe que as coisas vão acontecer. Realmente, eu acho que se você parar pra pensar que se um músico que tá começando a sua carreira, além de investir em técnica, investir em trabalhar com pessoas sérias no sentido profissional, mas que ao mesmo tempo se dá bem com uma relação entre pessoas, acaba que tem esse lado que você acabou de citar, vai aparecer os trabalhos. Eu sempre dou o conselho assim, cara, se todo mundo que você trabalha tem o mesmo foco que você, as coisas vão acontecer. Pode demorar. Sim. Mas se todo mundo fala assim, cara, eu quero ser um guitarrista bom, quero ser um músico bom, o cara vai focar naquilo, né? Vai abdicar, lógico, vai ter sacrifício. O cara vai ter que estudar mais, vai ter que se dedicar mais, fazer aula, investir no equipamento. Então tem tudo isso que é um pouco mais difícil no começo mesmo. Mas a partir do momento que você coloca isso na cabeça, todo mundo da sua banda tem a mesma ideia, as coisas vão acontecer. Então tem que saber dosar as coisas, lógico, né? Tem que ser profissional ao extremo, que se você quer ser músico de banda e quer ter um destaque e tal, lógico, se você faz um trabalho com qualidade, as coisas vão chegando automaticamente, entendeu? Vai ser a consequência do teu trabalho, mas tem que saber dosar também. Não vai ficar lá 50 horas tocando guitarra, tocando baixo. Clássico. O cara não tem vida, o cara tem que ter ali um momento que ele vai no cinema, que ele vai curtir um pouco também, né? Senão a vida acaba. A new time awaits, glory, harmony and truth. A peace is only right in creatures acclaimed. Dawn of the age of Buckwheat. Se você tiver mais alguma coisa assim que queira adicionar sobre sua carreira, sobre a música em si, o baixo como o instrumento que você toca. Na verdade, assim, se tiver baixistas aí que estão começando, que já tocam, Com certeza. fazer uma propaganda nesse universo online aí dos meus cursos. Tem cursos para iniciante, para intermediário e para avançado. Então, essa é uma dica. Se o cara quiser estudar comigo, curte meu trampo, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Quais são os seus endereços? Rafael Dafras? Rafael Dafras com PH. Não, Rafael com PH, gente. Dafras com F. Se você fala assim, fica confuso. É mais chique, com PH, né? Mas não tem erro, só digitar aí no Google vai aparecer. E, cara, Legal. Se o cara tá querendo investir realmente na carreira, seguir esse caminho do YouTube vai ajudar muito, né? Lançar vídeos com qualidade, músicas legais, né? O resto é consequência. Eu acho que é isso, Rafael. Muito obrigado por aceitar o convite. Vocês também podem me seguir no Instagram, @jvrvilela, JVRVILELA, o Instagram do Volume 11, @Volume 11, ou até mesmo no site do Volume 11, volume11.com. Então, ficamos por aqui. We've gotta change. Now it's time to change. You are the leader. Choose your dream. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até mais. Now it's time to change.